é muito impressionante como 6 meses passados de governo Lula, como que o Alckmin e a Tebet já estavam queimados. Eles foram postos em ministérios ligados à economia. O ex-governador Geraldo Alckmin no Ministério da Indústria do Comércio, a ministra Simone Tebet, a ex-senadora, hoje ministra Simone Tebet, no Ministério do Planejamento. E são as duas máquinas desenvolvimentistas dentro do governo. Tipo, o Haddad é mais liberal. As ações do Ministério da Fazenda são mais liberais do que as do Ministério da Indústria do Comércio e do Planejamento. É um pouco como se tanto a Tebet, e pelo amor de Deus, eles têm todo o direito de estando num cargo público, enquanto tiverem a confiança do presidente, fazerem o que acharem que é correto. Mas eles foram para o outro lado. E as pessoas mudam de ponto de vista e está tudo certo. Mas os nomes de Simone Tebet e de Geraldo Alckmin hoje não conversam com o centro. O Rodrigo Miranda está falando da Tebet aqui. Ele diz o seguinte: põe a Simone Tebet de vice e coloca o Geraldo senador. Pois eu acho uma coisa muito engraçada, conversando com gente de esquerda, principalmente as pessoas que não estão muito no mundo da política, mas que são pessoas informadas e tal, elas sempre falam, mas como não é um governo cheio de alianças, como não é um governo que puxa o centro? Tem o Alckmin, tem a Tebet. Gente, não. De novo, Fernando Haddad... o Ministério do Fernando Haddad conversa mais com liberais do que os ministérios de Geraldo Alckmin e Simone Tebet. Então, o Lula perdeu esse mundo. Ele perdeu. Quais são os cálculos possíveis que eu acho que tem sentido ele fazer? Um é o cálculo fácil, o movimento fácil, que é chamar o PMDB, o MDB. Por quê? Porque é um partido com tanta estrutura no país... É um partido em que você vai ter 4, 5 vereadores no menor município do país. Entende? A capacidade de entrar nos lugares mais distantes do país que o MDB tem é um troço assim extraordinário. Então você ganha máquina, você ganha muito prefeito pelo país fazendo campanha por você, e numa eleição muito apertada isso faz sentido. Então esse vice, qualquer vice do MDB... traz isso e isso tem valor. PSD, eu acho um golaço se ele consegue trazer. Por quê? Se ele bota o Gilberto Kassab como vice-presidente da República, não sei se o Kassab topa, a coisa mais interessante que ele faz é o seguinte, ele tira um candidato que por baixo vai ter uns 10 pontos na eleição. Eu acho até que é um candidato que pode vir a ter chance de chegar no segundo turno. Isso é uma coisa que é um caminho aberto que pode se dar ou não, mas uns 10 pontos, 12 pontos, 15 pontos um candidato do PSD vai fazer. E é um candidato cujos votos migrariam para a direita. Mas o Kassab parece estar bem pouco inclinado. Sim, parece, mas o que acontece? Você esvaziando o número de candidatos relevantes de direita no primeiro turno, você aumenta a chance de a eleição se encerrar no primeiro turno. A maneira que eu vejo esse movimento de traz um vice do PSD, bota o Kassab, você oferece uma coisa para o Kassab facilitar uma vitória no primeiro turno, porque o Lula tem mais chance de ganhar no primeiro turno. Vai ser um segundo turno muito difícil, tá? Pelo amor de Deus, presidente da República, ele entra favorito. Mas foi apertada a última eleição, nada indica que essa eleição vai ser menos apertada. Eu estou me perguntando se a gente não está pensando no vice de uma forma política, como a política não existe mais. Se a gente está pensando na composição do vice, como o Lula pensou, por exemplo, a construção da base governista no Congresso Nacional, como acontecia em 2002. Então você traz um vice de um partido, você traz aquela estrutura, você traz aquele partido fechado, você traz o tempo de TV que à época era super importante e você fecha aquele partido com você
como foi, por exemplo, até Dilma e Temer, né? A aliança PT-PMDB na época foi muito importante porque fechava todos esses pontos. Você trazia uma estrutura gigantesca, você trazia muito tempo de TV, você consolidava aquela aliança PT-PMDB que já vinha desde o Mensalão, mas agora ela estava consolidada de verdade. Mas não sei se nas últimas eleições de 2018 para cá foi isso que a gente viu, ou se a gente está vendo uma outra política. Em 2018, o candidato das máquinas era Geraldo Alckmin. E ele teve um desempenho pífio nas eleições. Quem teve um bom desempenho era, obviamente, Fernando Haddad, trazendo o recall do Lula, sendo o porta-voz do PT, um partido muito grande, e Jair Bolsonaro, que não tinha estrutura partidária alguma, né? Inclusive, tudo que a literatura dizia que eram forças para alguém se eleger presidente do Brasil, o Bolsonaro em 2018 derrotou todas. Ele não tinha tempo de TV, não tinha prefeitos, não tinha partido, não tinha nada. Em 2022, novamente, nós não vimos o Bolsonaro, por exemplo, tentar expandir o seu alcance, trazendo um vice que complementasse a sua chapa. Trouxe um vice do Exército, Braga Neto. O Lula trouxe um pouco, mas acho que ele trouxe o Alckmin muito menos para trazer uma estrutura partidária e muito mais para trazer um discurso. Olha aqui, o Alckmin, meu ex-adversário, nós estamos num momento peculiar, é importante que a gente se una. Eu não sei se o Lula está pensando direito essa questão com o MDB. Eu não sei se ele está pensando essa coisa do MDB com uma cabeça de uma política que não existe mais, que não pode... acho que a gente está num momento eleitoral muito mais do discurso, da disputa por um discurso, da disputa de um posicionamento simbólico, e aí pensa Alckmin-Lula versus Alckmin trazendo o centrão inteiro para a sua candidatura, então é muito mais útil você trazer alguém que sinalize para a sociedade um certo discurso do que você trazer um monte de partido e perder os apoios do partido, como o Alckmin perdeu em 2018. E eu não sei, talvez o Lula possa estar, mais uma vez, que é uma constante nesse mandato, superestimando a sua capacidade eleitoral e superestimando a maioria, entre aspas, que ele tem no eleitorado brasileiro e subestimando a necessidade que ele ainda tem, e acho que é um erro que o PT comete muito, que é a sua necessidade de convencer pessoas a votarem no Lula. A gente pode estar vendo mais um capítulo do Lula e seus apoiadores, os seus auxiliares, esquecendo que a diferença na eleição de 2022 foi muito pequena. E aí não surpreende o Flávio Bolsonaro ser um candidato competitivo. Se o Flávio Bolsonaro consegue, como a pesquisa Meia Ideia mostra, se consolidar como o candidato da oposição, e aí o candidato do PSD não consegue se viabilizar, vai ser uma disputa competitiva, porque o Lula tem problemas, a oposição está bem organizada. Se o Lula achar que ele não precisa de apoio de discurso, que ele não precisa sinalizar que é uma candidatura de composição, e aí a gente pode discutir se uma vez empossado o governo é de composição mesmo ou não, se as políticas do governo são de composição ou não, mas acho que o Lula pode estar cometendo um erro de pensar em um tipo de estrutura que pode trazer ou não votos para ele, ao invés de pensar na representatividade simbólica da chapa ele e Alckmin. Você acha que manter o Alckmin seria melhor eleitoralmente para ele? Acho que manter o Alckmin ou trazer alguém que tenha essa representatividade, que possa simbolizar uma certa composição, seria melhor, mesmo que a gente depois vá discutir, ok, mas o Alckmin no Ministério da Indústria e Comércio, que tem demandas super específicas da indústria, né? É um ministério que trabalha muito para o bem-estar da indústria brasileira e não necessariamente para o bem-estar
brasileiro em geral, tem a indústria, os interesses da indústria muito, muito presentes. Se aquilo é uma representação ou não dessa diversidade. Mas acho que, pelo menos enquanto chapa, enquanto símbolo, agrega muito a candidatura do Lula, nesse momento da política brasileira, ter alguém com quem ele claramente no passado teve discordâncias, do que trazer alguém... Eu não sei, pode ser que Renan Filho, por exemplo, seja uma boa adição. Renan Filho, nos últimos meses, tocou uma pauta super popular, que é a desburocratização da carteira de habilitação, que não é uma pauta necessariamente. O Kim Kataguiri era um dos propositores de pautas assim no Congresso, não é uma pauta exatamente da esquerda. E o Renan Filho tocou esse projeto, foi para a televisão defendê-lo, tinha muita força das autoescolas, que tem um poder de lobby grande no Congresso Nacional contra, e ele assumiu esse discurso liberal, foi assumido muito fortemente, muito publicamente pelo Renan Filho, mesmo sendo o ministro do Lula. Então pode ser que o Renan Filho venha a agregar a candidatura nesse ponto também. Mas me parece que essa busca pelo MDB como MDB pode não trazer tantos frutos como o Lula talvez acredite, porque a política brasileira nos últimos anos mudou bastante. Em ano eleitoral, o problema não é falta de informação, é o excesso de ruído, gente, a superficialidade e a briga constante pela sua atenção. É fácil se sentir perdido. O nosso trabalho no meio é fazer o oposto. Nossa missão é te dar clareza. É por isso que criamos a Pesquisa Meio Ideia, uma parceria nossa com o Instituto de Pesquisa Ideia, e os resultados de fevereiro já estão disponíveis. A pesquisa acompanha mês a mês o humor do eleitor brasileiro, o que pesa na escolha, o que muda voto, quais movimentos estão se consolidando no cenário político. Quem é assinante Meio Premium recebe a pesquisa em primeira mão em PDF, feita para leitura no celular e para circular, porque informação de qualidade precisa andar. Mas olha, a pesquisa é apenas a porta de entrada do nosso pacote de eleições de 2026. O pacote inclui ainda análises exclusivas que conectam os pontos, reportagens de bastidores direto de Brasília e newsletters especiais que antecipam os movimentos da política. É a sua ferramenta para ter uma visão de 360 graus, formar sua própria opinião com base sólida e qualificar as conversas que realmente importam. Por apenas R$15 por mês, você deixa de ser um espectador da política para se tornar alguém que entende profundamente. Assina o Meio Premium, tenha o controle da sua informação.